Fala pessoal, olá, eu sou o Eduardo, Eu sou a Jéssica, tudo bom? nós somos professores de redação, a gente trabalha na Pontui e vamos fazer uma live aí, comentar um pouquinho sobre a redação da Unesp, né? Para quem acompanhou aí os nossos textos no blog, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ao longo dessa semana nós falamos um pouquinho sobre os critérios da Unesp, sobre o critério A, que avalia o recorte temático, o B, que avalia a articulação das ideias e a argumentação dos alunos, né? Então, a gente vai discutir alguns possíveis temas, por que não, pensar um pouco sobre a prova, e vamos aproveitar esse momento também para falar das mudanças da prova da Unesp, né? Eu acho que nós, enquanto professores, temos um papel importante de tentar, pelo menos, manter a segurança dos nossos alunos, por mais que a segunda fase tenha sofrido algumas mudanças, ela não tem o objetivo de prejudicar o aluno, pelo contrário. Então, o estilo da prova vai se manter. A Unesp é uma prova que tem uma bagagem de interpretação muito grande, uma temática muito atual. A já vai falar um pouco sobre isso, porque ela fez o Unesp, inclusive. Então, só para a gente passar, né, quais são essas mudanças, primeira coisa é a prova vai acontecer em 2 dias, a primeira fase, mas não é porque os alunos vão fazer esses 2 dias. Então, a primeira fase foi dividida, ela vai acontecer sábado e domingo. No dia 30 de janeiro, vão fazer essas provas os alunos, né, os candidatos da área de biológicas. E no dia 31 de janeiro, os candidatos aí de exatas e humanas. Então, isso para diminuir o fluxo de pessoas, diminuir a quantidade de candidatos no mesmo espaço. Essas provas vão ter 90 questões objetivas aí, então questões de múltipla escolha. E aí o que mudou mais mesmo é a segunda fase, que vai acontecer dia 28 de fevereiro de 2021, e essa segunda fase vai ser composta e ela vai acontecer apenas em um dia. Então, vamos ter 60 questões também de múltipla escolha, não vão ser mais questões abertas, e a prova de redação, que vai se manter. Então, a gente tem aí um foco muito grande na prova de redação, é sobre ela que a gente vai falar bastante, né? Jeff, você fez aí a prova da Unesp, você cursou o Unesp, né? Você fez letras na Unesp. O que você acha da prova? Fala um pouquinho dos textos que você publicou no blog e desse conteúdo que a gente compartilhou com a galera. Olá, pessoal, tudo bem? É, Em relação a isso, é bem engraçado, né? Porque a gente, enquanto aluno, vai fazer a prova com uma perspectiva completamente diferente daquela que eu tenho hoje, por exemplo, quando a gente começa a estudar, a trabalhar com esse tipo de correção, estudar a grade ou dar aula de redação para quem vai fazer a prova depois, né? Eu até estava comentando com o Du hoje mais cedo que eu tive um grande azar, digamos assim, quando fui fazer a prova, porque caiu um tema super complicado, era uma questão a respeito de escrita, bem abstrata e bem com a carinha da Unesp mesmo, que é colocar você ali, digamos, numa sinuca de bico. Você tem duas opções, você tem que defender um lado ou outro da argumentação, sempre de uma maneira muito objetiva, como é a cara da redação da Unesp, né? A primeira coisa que a gente repara quando a gente começa a analisar os temas das redações da Unesp é a atualidade desses temas. A Unesp, assim como os outros vestibulares também, né, como funciona com o Enem, nunca vai trazer para o aluno um tema que não seja atual. Isso, de certa forma, ajuda bastante o aluno, porque mesmo que você não seja, o aluno não seja, digamos assim, cinéfilo, ou não leia tanto, não acompanhe tanto jornal, se ele é uma pessoa que acompanha minimamente, está um pouco atento ali às notícias, mesmo que seja no Facebook, ele já consegue ter uma opinião formada, pelo menos para conseguir se virar ali na hora da redação. E essa é uma coisa interessante também, né, para a gente pensar quando a gente vai dar aula de Unesp, porque muitas vezes os alunos têm uma percepção de que eles precisam trazer um repertório sociocultural externo para a prova, que isso vai enriquecer o texto. E muitas vezes, quando cai um tema tão complexo e abstrato, como foi, por exemplo, o tema do felicidade entre o ter e o ser, como é que o aluno vai encontrar um repertório para trazer para esse tema, né? Um tema bem abstrato, bem complexo. Não é como a violência no Brasil, por exemplo. Então, muitas vezes é importante a gente tranquilizar os alunos nesse aspecto e dizer para eles que se na hora da redação você tiver lá, só você e a prova, não tem mais o professor para te ajudar, não tem o corretor para dar uma dica, se não tiver um repertório sociocultural, ele não é obrigatório, não precisa de colocar, e que ele pode se virar muito bem apenas argumentando com as ideias dele, mesmo usando os textos que estão na coletânea, e que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, ele não vai sofrer decréscimo na nota por isso. E a respeito da argumentação, né, a gente também fez um post no blog sobre isso,
A argumentação da Unesp tem que ser sempre muito sólida, né? Especialmente quando a gente está falando aí de temas que te dão um direcionamento ou outro. A gente pode optar por uma estratégia super interessante, que é fazer uma discussão mostrando os pontos positivos e os pontos negativos de uma questão, o que mudou, o que continuou o mesmo, mas nunca perder de vista e sempre lembrar isso para o aluno que o posicionamento dele tem que estar super claro no texto, que ficar em cima do muro, especialmente na redação da Unesp, é uma péssima ideia. E isso que você está falando já é muito legal, porque o que a banca da VUNESP busca é um aluno que saiba realmente sustentar um ponto de vista, articular as ideias, e isso implica realmente pensar. Poxa, como que esse tema está relacionado com a minha vida, com a minha história, com os meus amigos? Poxa, será que eu conheço alguém que está ligado? Então, por exemplo, a ideia da felicidade, né, entre o ter e o ser. Será que eu me sinto feliz a partir daquilo que eu tenho? Eu tenho essa ideia, eu vendo esse discurso de que, nossa, eu só vou ficar feliz se eu for pra festa com uma roupa diferente, eu não posso repetir a roupa de jeito nenhum. Ou eu sou aquela pessoa que não tá tão preocupada com a questão objetificada, né, e material das coisas, eu me relaciono com as pessoas por quem elas são. E a partir do momento em que a gente passa a avaliar o tema e como que a gente lida com aquela situação, a gente já tem repertório. E eu costumo dizer para os meus alunos, por exemplo, se você chegar à constatação que você não faz a menor ideia daquilo, você nunca parou para pensar sobre aquela questão, pode ser que isso seja um argumento. Talvez o silenciamento, o fato de se falar pouco na sociedade sobre essa questão já seja um argumento. Se a gente pegar temáticas como doação de órgão, enfim, são temas que muitas vezes nós não tratamos nos nossos círculos sociais, né? E pensar por que será que a gente não fala sobre isso, né? Por que será que a gente não trata? Poxa, acho que a gente não fala muito sobre doação de órgãos porque a gente vive numa sociedade que tem medo de falar sobre morte, que tem medo de falar sobre envelhecimento, né? Que vive muito refém de uma sociedade em que a gente tem que parecer jovem, que a gente tem que aparecer disposto o tempo todo, né? E muitas vezes o argumento, ele tá, na maior parte das vezes, aliás, o argumento, ele tá no aluno a partir da relação que ele tem com esses assuntos. E isso vale muito mais do que uma busca incessante por repertório, por fundamentações que às vezes esses alunos não dominam, né? Exatamente. Mas, de qualquer modo, isso que você falou é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente não tem a menor ideia a respeito de um tema, e isso é o próprio argumento, né? Mas o aluno que vai conseguir chegar a essa constatação, com certeza é um aluno que já está bem preparado para a prova, né? Um aluno Sim. que teve esse acompanhamento com o professor em sala para entender que você não tem que saber tudo, que você pode questionar até você mesmo ali na hora de fazer a redação. E, aliás, é o que o vestibular está procurando com essa prova, né? Exatamente. E é muito legal porque, por exemplo, a gente pega o tema da Unesp, né, do ano passado, na verdade, do início de 2020, né, se o carro é o novo cigarro. E eu acho interessantíssimo esse tema, porque para que eu possa escrever sobre ele, eu preciso... Mas como assim, se o carro... É uma pergunta, né? O carro é o novo cigarro? Então, para eu avaliar se eu vou escrever um texto dizendo que sim, o carro é o novo cigarro ou que não, eu tenho que entender, beleza, mas qual é a relação que a nossa sociedade tem com o cigarro nos últimos tempos, né? E se a gente pega, por exemplo, a indústria cinematográfica lá na década de 20, 30, eram os mocinhos, os protagonistas que fumavam. Depois, isso muda para os vilões, né? Que consomem o cigarro. Depois, o cigarro deixa de aparecer na indústria cinematográfica. Depois, você passa a não ter mais propaganda. A proibição de consumo do cigarro em espaços fechados. Então, qual que é o movimento? Poxa, o movimento é de algo que, embora seja consumido, não é supervalorizado nos meios midiáticos ou de comunicação. E aí, será que o carro ele vai chegar num momento em que as pessoas entendam que ele não é algo extremamente benéfico ou favorecedor da vida em sociedade? Em alguns lugares isso já acontece, né? E, na verdade, acontece em vias duplas, né? Numa cidade como São Paulo, por exemplo, para muitas pessoas, a maioria delas, ter carro não é algo válido, porque você tem meio de transporte, você tem como alugar um carro por um aplicativo de celular que você destrava e faz uma viagem, ou você, sei lá, preciso fazer uma mudança e quero pegar um carro maior para levar as minhas coisas mais delicadas, enfim. Então, essa perspectiva, ela precisa de ser feita antes de o aluno começar a escrever a redação, né? E é por isso que é interessante a gente exercitar a leitura da coletânea, né? Porque a coletânea da Unesp, ela é um direcionador muito forte de como esse aluno pode entender o tema, seja numa perspectiva de bilateralidade,
ou numa estratégia, sei lá, de causa e consequência, né? Os textos da coletânea e até mais, a ordem desses textos, muitas vezes contribuem para o aluno crítico, né? Pensar, poxa, dá para eu seguir esse caminho aqui na hora de escrever a redação, né? Com certeza. Se a gente pensa em alguns temas do Enem, por exemplo, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher no século XXI. Você tem todas as palavras aí, você, mesmo sem ler a coletânea, você seria capaz de escrever a respeito do tema. Agora, se você pega o carro será o novo cigarro, o aluno pensa assim, meu Deus, agora lascou. O que uma coisa tem a ver com outra? Os dois soltam fumaça, ok. Será que isso é o suficiente para escrever uma redação para entrar no vestibular com isso? Óbvio que não. Então, aí você vai reparar nos textos da coletânea e que também não são textos, assim, totalmente fáceis, né? Especialmente os textos que estão na coletânea desse último tema. Claro, para um aluno que tem uma boa formação, que tem uma capacidade interpretativa boa, estudou aí vanguardas europeias, estudou a poesia do Drummond, esse aluno vai sair super bem. Agora, os alunos que têm um pouco mais de dificuldade nessa área realmente teriam que contar mais com a interpretação de texto, né? E o interessante também é que são 4 textos na coletânea, né? Você entende o primeiro, entende o segundo, o terceiro mais ou menos, e o quarto você não entendeu nada, aí você deixa ali de cantinho. Não entendi, tudo bem. Isso não pode acontecer também, né? Todos os textos da coletânea, as pessoas, né, o grupo de pessoas que elaboram um tema de redação pensam a respeito daquele tema e dos textos que vão estar ali meticulosamente. E muitas vezes, se o aluno deixa de lado um ou outro texto, talvez o entendimento dele do tema seja prejudicado e, consequentemente, a construção da tese, a construção dos argumentos, tudo vai ficar um pouco prejudicado por isso. Então, é interessante que a gente sempre lembre para os alunos que, primeiro de tudo, e com muita calma, muita clareza de espírito, faz uma meditação ali antes, deixa os batimentos cardíacos normalizados, lê os textos da coletânea com muita calma, sem ficar desesperado em relação ao tema, porque com certeza é o primeiro passo muito importante para depois tentar vincular o título do tema com os repertórios que estão lá na coletânea, né? Exatamente. E aí eu pensei, né? A gente estava conversando, eu e a Jed, pensar em alguns temas atuais. O que a gente pode esperar para 2021? O tema da Unesp vai ser um tema que foi muito discutido, né? Que é muito discutido, que é muito atual. Isso não significa de forma alguma que escrever sobre ele vai ser simples, mas que é interessante pensarmos sobre esse tema. Por exemplo, um que é atualíssimo é a questão da cultura do cancelamento, né? E quando eu fui pensar sobre esse tema com os meus alunos, eu resgatei um episódio que aconteceu em 2014, que foi quando a Fabiane Maria de Jesus foi linchada no Guarujá. E ela foi linchada no Guarujá por conta de um desenho de uma mulher que foi compartilhado numa página de Facebook e havia um texto informando que essa mulher praticava ritual de magia negra com crianças, matava essas crianças. E aí a Fabiane, ela estava voltando para casa com os 2 filhos e um grupo de pessoas ali do bairro constatou, né, de forma visual e impulsiva, poxa, esse desenho aqui em grafite é essa mulher, então vamos agredi-la. E ela foi morta, mais de 100 pessoas a espancaram, né? E aí eu falo que muitas vezes essa ideia de você cancelar alguém na internet, tentar boicotar alguém, ela vem, em muitos casos, de uma ação que é impulsiva, que é muito característica nossa, né, do brasileiro. A gente age com impulsividade, né? Já dizia aí o Sérgio Buarque de Holanda, né? Quando ele fala do homem cordial, que é porque muitas das nossas ações, elas são passionais, elas são muito inflamadas, seja para euforia, para alegria ou para ira, né, para raiva. E que nesse sentido, há casos em que o cancelamento, ele é fruto de impulsividade, ele é fruto de irracionalidade. Porque no fim das contas a gente não consegue cancelar as pessoas. Uma pessoa que fala uma barbaridade na internet, eu posso decidir não manter relação com ela. Eu posso decidir não conversar com essa pessoa, eu posso escolher me envolver, me relacionar com outras pessoas. Mas essa pessoa que falou essa barbaridade vai encontrar muita gente que fala igual e que reproduz o mesmo discurso, né? E o grande risco do cancelamento é essa ideia nossa, né, de que, pronto, eu vou conseguir acabar com a vida de alguém. E, principalmente, quando isso acontece, sendo que a pessoa não praticou nenhum tipo de ato ilícito. Então, a Fabiane não tinha praticado nenhum ato. Teve um cara nos Estados Unidos que parece que perdeu o emprego porque ele teria feito um sinal, como se fosse um ok, que é considerado lá nos Estados Unidos como
um gesto de supremacia branca. E tinha acabado de acontecer aquele episódio do George Floyd. E ele foi mandado embora. E ele disse que era o melhor emprego que ele tinha tido na vida. E naquele momento ele foi mandado embora por um símbolo que ele nem sabia o que significava, né? Então, a questão do cancelar alguém, ela é muito complexa e a gente tem que analisar até que ponto cancelar resolve a coisa, né? Porque as pessoas deveriam debater criticamente. Todo mundo está em processo de aprendizagem, ou pelo menos a maior parte das pessoas pode mudar de comportamento, né? O que você acha sobre isso? Essa questão da cultura do cancelamento é muito interessante, especialmente o uso da palavra cultura, né? A gente não está falando mais de um ato isolado que acontece de vez em quando, a gente está falando de uma coisa que já está intrincada na sociedade, né? Já que a gente está chamando de uma questão cultural. E é muito importante quando a gente pensa a respeito do nosso envolvimento com a internet, que é uma coisa que nos possibilita sempre ganhar muita força. Uma pessoa sozinha denunciando, de repente, fazendo uma denúncia absurda, como foi com a Fabiane, não teria força alguma, mas a partir do momento em que ela tem do lado dela a internet, que ela tem pessoas que vão se juntar a ela, ela consegue, com certeza, muito mais repercussão e consegue um grupo de pessoas que talvez, de fato, consiga mudar alguma coisa, por mínima que seja. Em alguns casos é absolutamente catastrófico, especialmente quando você cancela as pessoas e não dá a essas pessoas o direito de se retratarem, né? Por exemplo, exceto a Anitta, talvez, que já foi cancelada e descancelada várias vezes, né? Ela vai e volta, as pessoas vivem com ela uma relação de amor e ódio. Em outros momentos, é interessante, como, por exemplo, algumas pessoas começaram a cancelar algumas pessoas por conta de denúncias de assédio, e isso foi bem interessante a partir do momento que esse cancelamento começa a ganhar força e as pessoas que nem estão envolvidas com aquilo começam a compartilhar também, deixam de consumir os produtos dessa pessoa e, de certa forma, a gente está chamando a atenção para uma questão social que é importante. Eu comentei, por exemplo, com os meus alunos também, que quando a gente fica nessa onda, vou cancelar artista A, B, C, D, E, F, G. Beleza, pode ser que no meio ali desse alfabeto inteiro existam pessoas que reproduzam discursos muito preconceituosos, intolerantes e que não vão mudar. Mas pode ser que tenham nesse hall de pessoas quem está afim de se desconstruir e que precisa de um feedback de tipo, você fez uma coisa errada aqui, poxa, eu não tinha me atentado a isso. E aí eu sinto que às vezes os extremistas mesmo, os radicais que vão continuar falando barbaridades, eles vão continuar muito unidos, falando os absurdos deles, e pessoas que podem pensar, poxa, eu vacilei no meu discurso aqui, poderiam ressignificar a fala e às vezes não vão ter essa oportunidade porque foram lá cancelados, né? Outra coisa também é que muitas vezes eu adoro apontar o dedo e cancelar o outro e olho pouco para as minhas ações, né? Poxa, será que eu não falei alguma coisa errada aqui num contexto familiar, de amizade, e se eu fosse essa personalidade eu não seria cancelado? Então esse é um assunto bacana. E o que você acha dessa coisa do ativismo de hashtag, assim, dessa mobilização, dessa união das pessoas em mobilização virtual que conversa com cancelamento, né? Porque muitas vezes, para a gente cancelar alguém, a gente tem que promover um ativismo por hashtag virtual para tentar ou promover ou prejudicar alguém. Quantas vezes no Trending Topics do Twitter, do Instagram não ficaram, né? As hashtags de ativismo é uma coisa que a gente tem visto cada vez com mais frequência, especialmente agora com o episódio do George Floyd, né? Isso foi uma coisa que veio bastante à tona, que tá ficando para a gente cada vez mais claro que de uns tempos para cá muitas coisas mudaram. A cultura do cancelamento é uma coisa que não existia, que agora se instaurou, porque a gente tem poder para cancelar uma pessoa se um grande grupo de pessoas quiser. E outra coisa que mudou também é a forma como algumas pessoas fazem manifestações. Antigamente as pessoas iam para a rua, faziam as coisas na rua, e agora, até por conta do confinamento também, as pessoas estão fazendo isso de casa. Quando a gente pensa, por exemplo, na Primavera Árabe, que foi um movimento que se reuniu através da internet, uma coisa absolutamente única, né, que talvez nunca mais aconteça na história do mundo, ou quando a gente pensa a respeito do Vem Pra Rua, né, em 2013, a internet com certeza foi, especialmente o Facebook, grande responsável pela reunião de pessoas na rua, nesse período, e recentemente com Black Lives Matter também, a hashtag MeToo, que incentivou as vítimas de abuso a se unirem e denunciarem as pessoas ao vivo e a cores nas redes sociais, que também foi muito interessante para chamar atenção para esse movimento, para chamar atenção em quem eram aquelas pessoas, por que elas nunca tinham sido denunciadas, qual é o poder
ou a submissão das mulheres que estavam denunciando nesse momento em relação àquelas pessoas que eram abusivas, né? Então, o ativismo de hashtag com certeza tem muitos pontos positivos, mas também tem outros pontos negativos. Quando a gente vê o movimento, né, Vidas Pretas Importam, ou Black Lives Matter, ou, por exemplo, como você falou, Primavera Árabe, a gente nota o quanto a rede social ela impacta de forma muito positiva e ela possibilita que grupos, sejam eles quais forem, né, e que sofrem ou não algum tipo de violência, de preconceito, possam se unir em prol de uma mesma luta, né? Então, por exemplo, gordofobia, que é um assunto também que está sempre em voga, né? Ou seja, pessoas quaisquer que estejam fora dos padrões físicos, vendidos nas redes sociais e nas grandes mídias como o padrão ideal, tem na internet um espaço de veiculação e de autoafirmação, né, e de uso do corpo como uma questão política. Olha, eu sou assim, eu sou diferente, eu sou gordo ou magro, alto ou baixo, e eu posso me expressar como eu quiser. E o bacana da internet é que ela possibilita que essas pessoas que sem a internet talvez estariam muito distantes se unam em relação a uma mesma questão. E ao mesmo tempo, isso pode ser visto como algo muito negativo também, né? Então, por exemplo, tem um influenciador digital que esses dias alguém divulgou uma fake news que ele havia morrido, e que ele morreu em decorrência, por conta de complicações do peso, né? E isso foi compartilhado por várias e várias pessoas na rede social, até que a mãe dele achou que o filho tinha morrido. E então, é realmente uma situação bilateral. Você tem o uso de hashtags e a mobilização na internet que permite que se desconstruam preconceitos, que se desconstruam estigmas na sociedade e que se dê protagonismo e vozes a quem até então não tinha, e isso é muito bacana, né? Então, o movimento Me Too, por exemplo, aquela quantidade de assédios que ocorreram do diretor Harvey Weinstein, por exemplo, e várias atrizes puderam falar sobre isso, e aí também aqui no Brasil a gente viu muitas mulheres falando sobre situações de assédio, e isso foi, por exemplo, para o esporte. A gente viu vários atletas, por exemplo, que sofreram assédio dos treinadores. Então, a internet ela dá essa sensação mesmo de, poxa, eu não estou sozinho nessa questão e nessa situação. E, ao mesmo tempo, o ativismo acaba muitas vezes ficando na internet. Ou então ele também vai dar voz para os grupos autoritários, intolerantes e que vendem um discurso muito violento, né? Então, é realmente um tema que envolve uma estratégia de bilateralidade. E um terceiro lado que eu acho legal discutir com os alunos é aquele ativismo que fica no computador. Então, eu vou ali e publico no meu computador, nossa, todas as vidas importam. E a partir disso, eu chego no supermercado e eu maltrato alguém por conta da cor, né? O Porta dos Fundos fez um vídeo interessante que chama Nota de Repúdio, que eles ironizam bem essa questão do Porchat, né, e o João Vicente falando como se eles tivessem autoridade para falar de um preconceito que eles não sofrem, né? E é interessante essas discussões e o quanto a internet mobiliza isso. Quando teve aquele ataque terrorista que ocorreu na França, um pouco antes tinha acontecido, ou um pouco depois, aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho. Sim. E aí algumas pessoas começaram uma rixa. Ah, porque você colocou no avatar do seu Facebook uma bandeira da França. Por que você não fez isso com a bandeira do Brasil? Seu hipócrita. E aí um gritando e brigando com o outro na esfera virtual, e no fim das contas, a gente fica sem saber, poxa, pera lá, mas você saiu daqui, você saiu da esfera virtual, você foi resolver esse problema, e muitas vezes as pessoas não foram, né? Então, isso é uma questão bastante interessante também. Existe isso que se chama, né, de sofativismo, inclusive é um termo que agora é usado, né, então, especialmente se você quiser julgar alguém de fazer sofativismo. Existem modos diferentes, óbvio, de você se manifestar. Existem manifestações que é difícil a gente pensar que consigam ficar no meio virtual, como com as vítimas de Mariana, por exemplo, você tinha inúmeros jeitos diferentes de fazer uma doação, de enviar pelo correio, de doar dinheiro, você poderia fazer essa série de coisas. Mas existem algumas manifestações que caem bem no meio virtual.
se o aluno para pensar, senta um pouquinho, já está sentado, né, mas pensa com calma na hora de fazer a redação, ele com certeza vai chegar a argumentos muito bons, porque são coisas que todo mundo vive, né? Todo mundo já compartilhou uma hashtag, especialmente os alunos, e é interessante que a gente lembre isso para eles, né? Não se esqueça de quem você é na hora de fazer a prova de redação. Exatamente. Tudo que está acontecendo esse ano de pandemia, de isolamento social, de ensino remoto, de aulas online, de ensino à distância, são temáticas também muito legais para vocês, para os professores ficarem alertas, né? Então, as mudanças na educação aí no século XXI, tem muita coisa acontecendo, um despreparo muito grande da escola, uma falta de interesse muito grande antes da pandemia, de a pandemia acontecer, né? A ideia da tecnologia como ameaça, a desigualdade social entre o ensino privado e o público, que deixam muito claros os abismos em relação ao ensino remoto, né? No Brasil, 1/4 da população, 25% da população não tem acesso à internet. Então, como que você vai promover o ensino remoto se não há esse acesso com qualidade para todas as pessoas? Então, essas mudanças na educação, a reforma do ensino médio, que começa a partir do ano que vem, vigorar teoricamente, são assuntos aí que também tem muita chance de cair na prova, e é legal discutir isso com os alunos, né? Exatamente. E são mudanças pelas quais todo mundo está passando. Agora aconteceu com você, né, de um galo cantando aí no fundo, que é uma mudança. Exatamente. Mas tem outras aí muito mais complexas do que essa, muito mais difíceis de resolver, inclusive, né? Se a gente pensa que 1/4 da população do Brasil, que é imenso, não tem acesso à internet, a gente tem um problema muito grande que foi potencializado por conta da pandemia. Então é aí que a gente começa a perceber algumas desigualdades e que realmente levam a um problema de base muito sério, que é a educação, né? O fato de o aluno simplesmente não conseguir acompanhar as aulas. Exatamente. E aí tem muitas coisas que dá para se discutir, né? Porque, por exemplo, pega o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Então, é um filme clássico em que o professor de literatura, ele tenta desconstruir um sistema tradicional de ensino, em que a escola e os pais querem que os alunos entrem naquelas faculdades prestigiadas. Ele pede para os meninos, rasguem o primeiro capítulo do livro, porque a gente vai começar a pensar na literatura, na poesia de forma mais orgânica, né? E, obviamente, ele vai ser muito rejeitado e criticado por isso. Então, dá para fazer uma analogia clássica aí com o mito da caverna, né? Nós, muitos professores, nós, muitas escolas, estávamos presos à caverna desse ensino tradicional, conteudista, pautado em prova, em aula monólogo, e não numa troca realmente entre professores e alunos. E nesse momento em que a pandemia nos obrigou, né, a usar novas ferramentas, a gente não estava pronto para olhar para essa realidade distinta, né? Então, acho que é interessante, muito interessante pensar que mesmo quando as aulas presenciais voltarem, vai ser bacana refletir sobre isso. Até tem um texto lá no blog sobre ensino híbrido e o quanto a educação ela precisa de se transformar, né? Acho que esse foi um primeiro passo, que foi um empurrão mais do que um passo, né? E quando a gente voltar para o ensino presencial, as escolas que entenderem a revolução que está acontecendo vão estar na frente. E essa revolução demanda muita formação, a gente precisa aprender a usar essas ferramentas, né? E isso tudo está ligado com as mudanças na educação do século XXI. É muito interessante quando a gente pensa nisso, né? Porque talvez uma das coisas mais chocantes que eu tenha visto na minha vida, assim, quando eu era adolescente, foi o clipe do Another Brick in the Wall do Pink Floyd. Sensacional. Aquilo é sensacional. E aquilo é uma coisa que, quando a gente para pensar, né, num clipe que foi feito no começo da década de 80 ou no finalzinho da década de 70, são o quê? Crianças que entram numa esteira gigantesca, que são marteladas, depois elas são moldadas, depois elas caem numa forja mesmo, né? Para depois se tornarem isso que é o Another Brick in the Wall, né? Uma parede enorme com um monte de tijolinhos iguais. E que para a parede não cair, o tijolo tem que ser igual, porque é um tijolo diferente aí no meio, derruba a parede, né? Então, e aí a gente pensa nesse modelo de educação, que obviamente é uma metáfora, né? Não vai acontecer isso de verdade na escola, mas é uma metáfora extremamente bem construída, e que talvez essa questão da pandemia, do confinamento e da educação, do ensino híbrido, do aluno ser mais independente, do aluno construir a própria rotina de estudo,
venha muito a calhar nesse momento, mas que faz a gente pensar também, caramba, desde 1980 a crítica já vinha sendo feita a respeito de uma educação que não dá liberdade para o aluno, que não dá espaço para o aluno, e agora que a gente tomou um grande empurrão e depois um grande tombo, é que a gente começou a pensar a respeito disso, né? Por isso também que a gente está sempre estudando, buscando, quando escrever posts no blog a respeito de como vocês podem usar ferramentas tecnológicas para dar as aulas online, sempre pensando também em como dar mais autonomia para o aluno, para possibilitar que o aluno, por meio dessas coisas que parecem brincadeira, façam com que ele aprenda, mas não de uma maneira em que você abre o livro, como aconteceu na Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que você abra o livro, você lê aquilo e aquilo é a verdade absoluta. Não. Você vai construir o seu conhecimento da maneira como você julga, da maneira como o aluno julgar mais pertinente, da maneira como fizer mais sentido para ele, da maneira como ele conseguir. Exatamente. E é isso, assim, esse é um assunto que não acaba quando termina, né? E é isso, acompanhe a gente lá no blog, a nossa página do Insta também, que é Acelera Prof. Essa semana a gente falou de Unesp, mas depois a gente vai falar de outras grades, de outros vestibulares, vamos falar bastante de Enem aí no final do ano. Então, é um conteúdo que a gente vem preparando para ter mesmo uma comunidade de professores e poder tornar esse espaço um espaço de trocas constantes. Tanto é que as sugestões também são sempre bem-vindas, tanto nos comentários aqui ou mandando direct no Instagram também. Qualquer tipo de meio de comunicação que vocês conseguirem encontrar com a gente para enviar sugestões, elas são todas bem-vindas. Exatamente. Obrigado pela presença, pessoal. Valeu. Obrigado, Gé. Obrigada. Um abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.